Agora vamos sem a câmera para que fique mais fácil disponibilizar o layout dos slides. A minha formação em administração e contabilidade, tenho uma pós-graduação em finanças corporativas e o meu mestrado também em administração, mas com ênfase em finanças. Tanto que eu e o professor Emerson estudamos juntos aqui. O professor Emerson, como mencionei, é aquele professor que vai acompanhar vocês como professor auxiliar. Ele tem uma gestão muito especial. Absorvam todo o conteúdo que o professor Emerson vai estar disponibilizando para vocês, tudo bem? Além disso, eu tenho uma atuação corporativa junto à Conto Contabilidade e Gestão. A gente tem faltando treinamento, até mudamos o KNAI, falta alterar aí também. Eu tenho também uma parte de outsourcing muito ligado a empresas, inclusive do setor aéreo. A gente foi suspenso, né, por enquanto, de uma das consultorias por conta de todo esse problema no mercado e enfim. Não adianta ficar batendo muito nesse ponto triste, porque o tema de hoje é matemática financeira. Além disso, eu sou coordenador dos cursos de pós-graduação em Controladoria e Finanças, esse curso que vocês estão matriculados, que vão estudar agora. Além disso, sou coordenador do curso de Ciências Contábeis e Gestão Financeira e professor das linhas de Finanças, Seguros, Contabilidade e Estratégia aqui na universidade. Tudo bem? Vamos lá, para esse roteiro de aula, né, para essa nossa nesse primeiro encontro, que vai do dia 18 do 4 até o dia 18 do 3, perdão, até o dia 1º do 4, nós iremos estudar o que? O valor do dinheiro no tempo, juros simples, o desconto comercial, o desconto composto, as taxas equivalentes, séries de pagamento e sistemas de amortização. São os temas que iremos abordar aí dentro da nossa aula. Como conceito inicial, e é importante a gente discutir isso, que quando a gente fala assim, a matemática financeira, puxa, o que é a matemática? Nós vamos estar ligado ao quê? Nós temos que entender que o valor do dinheiro no tempo, até tenho outros slides explicando isso, ele trata diretamente a tomada de decisão para a questão do valor do dinheiro no tempo. Então, esses dias atrás, até há pouco, numa das propagandas de algum dos bancos, ele falava muito claro, né? Falou assim: você quer ter R$ 1 hoje ou R$ 1,10 no próximo mês? Para quando você tem 10% de taxa de juros, né, aplicada em capitalização composta, você tanto faz, porque você está capitalizando esse dinheiro a 1,10. 10% de R$ 1 são 10 centavos. Então, 1,10 ele estaria nessa condição. Então, essa é a condição da gente objetivando a maximização deste capital. Logo, podemos entender que a sua aplicação desse valor, né, desse estudo, ele é uma questão do período que ele está incorporado. Além disso, eu, como coordenador, obviamente, eu mapeei vocês, entendo que nós temos alunos do curso de administração, nós temos alunos do curso de economia, nós temos alunos do curso de odontologia aqui conosco, nós temos alunos do curso de veterinária, nós temos um biólogo entre nós, biólogo é até uma questão importante agora para este momento, né, desse vírus. Enfim, nós temos alunos de economia, gestão financeira, a gestão da qualidade também, sem levantar todos os cursos. Todos esses cursos, eles têm uma particularidade. Então, os alunos que formados em administração, de gestão, bacharelado, administração, contabilidade, economia, muitos até já tiveram uma boa parte deste tema que nós vamos discutir hoje. Porém, é bom relembrar, é bom verificar novas questões, novas dúvidas. Então é importante esse diálogo que nós vamos ter daqui para frente. Então você falou assim, mas esse tema já é um tema que eu já estudei. Talvez você tenha estudado numa profundidade, talvez a gente vá aprofundar um pouco mais no seu conhecimento. Mas nós precisamos lembrar que todos os outros alunos, eles precisam dessa mesma bagagem. Por quê? Nós vamos ter a administração financeira, nós vamos ter a parte orçamentária, nós teremos viabilidade de projetos, então tudo relacionando o valor do dinheiro no tempo e a questão da matemática financeira. Então é muito bom a gente olhar todo esse conteúdo com muito prazer e muito afinco.
Ainda eu trouxe uma definição sobre o valor no dinheiro no tempo, né? E aí ele coloca nessa condição, que é uma fonte interessante, né? Que é em inglês, mas ele traz essa condição da gente entender, né, que o valor do dinheiro no tempo ele está relacionado com o quanto que esse dinheiro vai se recuperar ou quanto que ele vai ser daqui para frente. Então, historicamente, nós temos aí que o dinheiro ele tem uma questão de depreciação. Então, para vocês, obviamente, não colocando nessa condição que nós estamos vivenciando agora, né, que é caótica no mercado, não só financeiro, com bolsa fechando a -10, tendo circuit break 5 vezes na semana passada. Essa semana nós estamos aí na quarta-feira e não sabemos ainda exatamente como que nós vamos parar nessa condição de mercado. Então, um dólar batendo neste momento aí quase 5,20 é coisa surreal da gente imaginar o quanto que isso daí poderia trabalhar nessa condição. Então, o mundo carece de mais informações, a bolsa cai quase 12%, né? O mercado em pânico. Foram 2 mortes do corona e aí só em São Paulo, e aí tudo isso o mercado reage. Então, imagina que nós vamos chegar numa condição de mercado, né, de bolsa de valores, a questão um pouco antes do impeachment da Dilma. Toda essa turma que capitalizou o dinheiro lá atrás, eles têm essa possibilidade de perda. E como eu menciono, né, tem a questão da depreciação desse capital em um ano. E aí, o que eu consigo comprar hoje, pode ser que eu não consiga comprar daqui a um ano com esse mesmo dinheiro, com esse mesmo capital. A condição não é simples. Nós estamos vivendo tempos que teremos boas discussões. Inclusive, no dia 1/4, nós teremos uma interação que vai ser importante. Além de falar desses temas de matemática financeira, a gente vai falar, obviamente, de um pouco de condição de mercado. Não sabemos o que vai ter até o dia 1/4, né? Mas espero, como cristão, que as coisas se acalmem, que a gente consiga passar por essa fase sem deixar grandes perdas, não só em vidas, porque isso daí não é algo que não dá para se reparar. A única coisa que a gente não tem como corrigir é a morte. Essas pessoas que nem na Itália, quase 2.700 pessoas morrendo, mas também temos essa condição, óbvio, e temos a condição do emprego e renda, que está ligado diretamente ao tema que nós estamos falando, que é o valor do dinheiro no tempo. Então, essa condição nos dá para isso. E agora, mais do que nunca, nós precisamos cada vez mais de profissionais mais qualificados. Para trabalhar sobre esse tema do valor do dinheiro no tempo, né, e isso é importante, que o profissional hoje, as empresas, elas precisam desses profissionais com a habilitação e com as competências que nós vamos distribuir dentro desses 12 meses de pós-graduação de vocês. Então, é um momento especial, vocês precisam se dedicar para que consigam lá no futuro resolver ou pelo menos absorver um pouco mais do que as empresas e do que o mercado vai precisar. Além disso, uma outra até uma aplicação, né, que a gente fala, né, que essa concepção desse dinheiro nos dias de hoje, olhando simplesmente colocando R$1 hoje, sendo R$1 lá é a mesma coisa no futuro, que não é. Então, tirando em níveis de promoção ou coisas do gênero, nós não temos essa possibilidade de retorno desse dinheiro ao longo do tempo. O que é isso? Se lá atrás eu tinha um custo de produção, óbvio, de R$1.000, no próximo ano eu vou ter os R$1.000 mais um valor de inflação, que é o aumento dos insumos, obviamente. Além disso, nós temos o dissídio salarial. Tem a sua classe lá que mapeia pelo seu sindicato, né, o valor do dissídio salarial. Ele vai me falar assim, olha, eu tive um dissídio de
O ano que vem eu não sei como que vai ser essa questão de dissídio. Ainda muitas classes ainda não definiram o dissídio desse ano, óbvio. Mas vamos lá imaginar o ano que vem com essa condição. Quanto que vai ser o dissídio de um grupo? Porque as condições de mercado vão ficar um pouco mais difíceis. Para vocês terem uma noção da importância de vocês, profissionais de finanças e controladoria no mercado. Os shoppings hoje, né, o governador Dória em São Paulo, sei que nós temos alunos espalhados por todo o nosso país, mas olhando um contexto histórico São Paulo, nós temos lá os shoppings fechando. Imaginem lá que eu tenho algumas contas de algumas empresas dentro de shopping, pagar funcionário, pagar o aluguel, o condomínio, na verdade. Isso tudo é um ônus que é sem precedente. Então, as empresas elas estão trabalhando numa condição já de achatamento de lucro. Então, esse valor do dinheiro no tempo não vai voltar. Bem o que a gente coloca aqui, né? Que o que a gente tem hoje não é simplesmente o que vai ter daqui um ano. Essa condição é diferente. Como não vai ser daqui um mês o mesmo valor? É uma situação preocupante, mas que cabe a profissionais de finanças e controladoria traçar cenários. Uma das aulas que nós teremos, inclusive, será de orçamento, ou mesmo com aulas com o professor Vitor Gustavo, que ele vai apresentar um pouquinho de análises, cálculos de tesouraria, que é um aprofundamento já dessa aula, já olhando para a parte mais prática de eu atrasei um boleto, quanto que me custa isso, como eu tenho que escolher essa gestão, a gestão do dinheiro efetivamente, ela é muito clara. Então, quando nós desenhamos, até já aproveito para falar isso, quando nós desenhamos o curso, nós desenhamos com essa metodologia do que o mercado requer. Então, o que o mercado está precisando? Nisso, eu tive a felicidade de convidar alguns empresários do mercado para que me ajudassem. O que eles esperavam, o que eles esperam de um profissional que trabalhe com eles. Então, foram 5 empresas que eu entendo como sendo empresas de bons segmentos, algumas das 5, 2 delas são líderes de mercado, então e foram aqui do entorno da universidade, foi uma boa contribuição, mas entendam o peso desse valor do dinheiro ao longo do tempo. Os juros que a gente trabalha, né, que vocês vão tanto escutar e tantas aulas, conceitos lá do professor Jurandir, temas que até mesmo do professor Vitor Gustavo, que ele coloca em aula lá também sobre entender sobre HP12C, os juros é a remuneração do capital pelo seu tempo de privação. Então, os juros ele é formado por 3 bases para a gente calcular ele. Primeiro é a remuneração do capital pelo seu tempo de privação. Olhem só, quando a gente fala isso, que as taxas de juros devem ser eficientes de maneira que remunere o quê? Eu preciso remunerar o quê? Dentro dessa condição. O risco envolvido dentro dessa operação. Entendam que hoje, por exemplo, o risco mercado é muito alto. Vamos lá, se você trabalha com uma empresa, eu até vindo para a universidade discutia com a minha esposa sobre essa condição do setor automobilístico, que sofre muito. Hoje, o consumidor final pouco compra carro, né? Compra a locadora, compra aqueles que são classificados como PCD, né? Com alguma pessoas com alguma deficiência, enfim, que conseguem um PCD, mas as pessoas hoje, olhando aquelas concessionárias, um risco é muito alto você comprar um carro e deixar estocado, porque quem vai trocar o carro neste momento? Então eu não estou querendo que quem vá fazer isso fique preocupado, mas é uma preocupação que nós temos. Então o risco envolvido numa operação ela é classificado como a taxa envolvida. Por exemplo, se eu infelizmente não tenho mais os meus 18 anos, até gostaria de ter os meus 18 anos. Se eu tivesse 18 anos, eu iria comprar um carro, eu teria uma condição muito diferente. Porque o meu risco se o Klaus de 18 anos e o Klaus de 40 anos, eles são 2 pessoas completamente diferentes. Por quê?
Com 18 anos, eu tenho um subemprego, ainda não tenho uma profissão regulamentada, até tenho, mas é uma profissão ainda que não me remunera tanto. Então, existe assim um problema maior. Para essa para o Klaus de 40 anos, já não, ele já é uma pessoa mais madura, tem um bom emprego, tem uma boa profissão, tem uma boa renda. O risco é completamente diferente do Klaus de 18 anos para o Klaus de 40 anos. Quando eu vou financiar um carro, o Klaus de 18 anos, a taxa é muito maior do que o Klaus de 40 anos. Por quê? O risco envolvido na operação. É claro isso. Além disso, nós temos uma outra momento, né, que a gente remunera, né, o nosso juros, que a gente coloca a nossa taxa de juros através da perda que este capital é motivado pela inflação. Então, o meu R$ 1 de hoje não é o mesmo real do dia de amanhã. Então, eu tenho modelos de quantificação desse recurso diferente. Vamos lá, colocando em condições normais. A gente não pode colocar isso em diferente modelo, né? Falar assim, o que está acontecendo lá agora com toda essa condição de mercado é completamente avesso. Mas como a gente chama em inglês, going concern, né, que é um crescimento em marcha, economia rodando 100%, nós temos uma perda do poder aquisitivo por conta do que eu já te falei. O seu fornecedor precisou aumentar o preço do produto dele. Por que ele precisou aumentar? Porque ele teve a condição de dissídio salarial e o próprio fornecedor dele também aumentou. O fornecedor seja de luz, de água, o fornecedor de insumos dele. A inflação é um fenômeno que corrói esse capital. Então, dificilmente as empresas mantêm o mesmo preço porque ela sofre com isso. E aí, nós temos a veracidade, né, determinando um volume cada vez menor de compra pelo mesmo montante. E além, nós vamos para o terceiro, aí depois eu faço o terceiro item, né, e aí eu faço um chamamento geral sobre essa condição. Além disso, eu tenho uma condição que é muito interessante, chamado custo de oportunidade. Quando você tem o dinheiro na mão, até para quem é um pouco mais veterano, né, ou para quem é já veterano, vai entender que a gente fala assim sobre a condição de mais vale um passarinho na mão do que dois voando, né? Então essa é a possibilidade que nós temos. Mais vale esse meu recurso na mão hoje do que dois voando. E é o que eu tenho aqui. Se eu empresto dinheiro, se eu sou detentor de um capital, eu preciso que esse capital me gere um ganho. Porque se eu tenho algo que alguém quer, eu preciso ser remunerado por ele. Aí a gente fala que é o modelo de privação. Se acontecesse uma oportunidade no momento que você não está com esse recurso, puxa vida, ele está emprestado, está remunerando lá uma taxa muito baixa, mas eu não consigo pegar. São a mesma coisa que os títulos do governo, né? São títulos que remuneram um pouco menos, são títulos seguros, mas se você quiser fazer a antecipação desse título, você tem lá um pedágio sobre ele. Então, se você tem um dinheiro emprestado e aconteceu uma oportunidade, você ficou preso com ele. Então, entendam que na minha formação de juros, eu tenho três condições básicas: o risco, a inflação e a geração de receita sobre ele. É óbvio que a minha condição para isso, eu tenho que colocar esses três fatores. Se eu empresto um dinheiro para uma pessoa, para uma empresa, que ela está investindo, que ela está comprando máquinas, os juros tende a ser menor do que uma pessoa que está montando uma bomboniere, nada contra, pelo amor de Deus, no centro de alguma cidade onde a margem de lucro de uma bomboniere versus a uma indústria de manufatura é muito diferente. Então a gente não consegue ter essa mesma relação. E isso é importante, a percepção de vocês como pós-graduando, ou como melhor ainda, né, como profissionais de mercado, entendendo toda essa circunstância. Então, para que vocês coloquem, né, de uma forma resumida, toda operação financeira envolve risco, incerteza e retorno. Ninguém empresta dinheiro
por uma condição de risco e mesma taxa de juros para operações de riscos diferentes. Foi o que eu falei agora. Temos alguns bancários aqui na pós-graduação. Nós vamos falar assim, eu tenho lá, eu sou gestor de algumas carteiras e a opção de juros é igual para todo mundo. Negativo, você pode simular que ele não tem essa condição, é óbvio. Até hoje, tanto se fala sobre o score. O score é uma coisa que já tinha-se há tempos, mas hoje ficou mais acessível, né? Até pela própria base. Mas o score é nada mais, nada menos que o risco ou a previsibilidade de alguém atrasar um boleto. Se alguém tem um score muito baixo, o que vai acontecer? Puxa vida, você vai ter lá uma condição de juros ou uma taxa de juros muito mais alta. A incerteza, a imprevisibilidade também tem essa relação. Será que eu vou receber? Ou quem... Pra vocês terem uma ideia, né? E ninguém conseguia imaginar. As empresas, todas as empresas de grande porte, na grande maioria, né? Eles fazem o seu budget agora fizeram, né? Agora em outubro, setembro, a gente bateu bastante nisso daí com diversas empresas e ninguém imaginava que iríamos ter uma condição de vírus para isso daí. Então, das empresas que eu trabalhei fazendo o budget delas, nenhuma empresa nós teríamos essa condição. Nenhuma delas. De o que acontece de juros, o que acontece disso, nenhuma. Mas a gente já tem isso daí. Enfim, isso é uma boa opção para a gente estudar. Além disso, nós temos uma opção de retorno, de taxa de juros aplicada sobre ela. O que isso significa? Eu tenho que uma taxa de juros lá que ela tem que me remunerar com esse dinheiro. Toda essa condição, ela me mostra para onde eu devo caminhar no mercado. Logo, entendam que eu tenho aí essa condição como inflação, ele vai subindo ao longo do tempo, olhando pelo próprio gráfico, e aí a gente vê as coisas saindo da nossa cesta, né? Hoje os analistas de mercado falam muito da cesta, a cesta que compõe ali as ações, mas nisso daí é um basket de algum supermercado e veio lá voando. E aí, muito propenso, nós temos uma condição Brasil e uma condição mundo. Olhem só o que aconteceu lá com o vírus que mencionam que veio do morcego, abalou a estrutura que nasceu, né, no mercado mercado de peixes lá em Wuhan, né, e abalou o mundo inteiro. Entendam que a importância, tudo bem que a gente está falando muito retórico sobre isso, mas é a condição de mercado. Então, a pós-graduação de vocês é importante falar isso também, que é contextualizada no momento. Então, não é um vídeo estático o vídeo que é usado durante 10 anos. Não, o tema sempre é muito atual. Imagine um vírus lá em Wuhan que vai quebrar metade das empresas aéreas. Acho que foi segunda-feira, a Alitalia foi... o governo italiano absorveu a Alitalia porque ela estava quebrada. Então, você acha que ela queria estar quebrada? Não teve jeito. E a Alitalia coloca essa propensão aí para absorver o mercado, o governo italiano absorve a Alitalia para ela não quebrar. Imagine que a taxa de juros, nossa, ela flutua justamente por toda essa condição que eu tenho de resultado. Dentro ainda desse daí, nós temos os conceitos importantes que a gente precisa dentro de que a gente entende como planejamento financeiro pessoal, né, que é planejar, poupar, investir e assim por diante, que tudo isso ele ainda está relacionado com mais liquidez, receitas e despesas, estão diretamente ligados ao que eu tenho lá por relatório da minha circunstância. Aí nós chegamos no momento de sistemas de capitalização.
propriamente no tema que a gente vai trabalhar, que é matemática financeira, que o sistema de capitalização ele é entradas e saídas. Então, é uma representação gráfica, né, de movimentação financeira de entrada e saída numa determinada linha de tempo. É justamente o que nós trabalhamos em matemática financeira. Como exemplo, né, a empresa JJ Participações investiu na compra de novos equipamentos, recorrendo ao empréstimo de R$ 24.000, sendo pago em 6 prestações iguais. Então, entrou um bem de R$ 24.000, tudo bem, e aconteceram 6 saídas iguais e consecutivas de R$ 6.000. Isso daí é uma relação que eu tenho de material. É o que acontece exatamente com qualquer empresa. Entra um bem de R$ 24.000. Esse modelo aqui, ele é postecipado, depois vocês vão entender um pouquinho do que eu estou falando, né? Um modelo postecipado de pagamento. Eu tenho uma carência de 30 dias entre a compra do produto e o primeiro pagamento, e aí ele vem nessa sequência. E aí temos, além disso, a diferença de capitalização simples para capitalização composta. Se nós entendemos que dentro de um período de um dia ou um mês, né, no montante de um período, a taxa de juros de 10% sobre o capital principal, ele vai ser os mesmos R$ 1.100 aqui do que era uma capitalização composta. Diferente do que acontece já com o segundo período. Você observem que aqui vai faltar o quê? Ele vai colocar 1.200, tudo bem, na capitalização simples, porque ele vai colocar 10% sobre quem? Sempre sobre o principal, tá bom? Então ele vai colocar sempre sobre o principal aí. E nessa condição de capitalização composta, não. Ele vai colocar sempre sobre o último valor. Então ele vai pegar 10% sobre os meus 1.100. E aí a gente até tem o próximo slide fala um pouquinho disso, né? Isso olhando num gráfico, a minha equação de capitalização simples, ela é linear e a de capitalização composta, ela é exponencial. De novo, isso aqui é uma capitalização simples, tudo bem? E essa daqui é uma capitalização composta, perfeito? Olhem só a diferença entre essas duas modelos, né? Esse distanciamento que nós estamos vendo aqui, né? É a condição, essa daqui que eu estou riscando agora, essa condição, ela é própria do modelo que é o exponencial, que é o x elevado a y, ok? Nesta aula, a gente não vai falar sobre a capitalização simples, porque ela é muito simples, então, e não é uma... Vocês já estão numa pós-graduação. Iremos já embarcar direto na própria condição de capitalização composta. Caso vocês precisem de alguma outra enredo sobre isso, a gente acaba discutindo um pouquinho mais. E aí, conseguimos nesse slide identificar um pouquinho melhor como que fica. O distanciamento entre esses modelos de capitalização composta e simples, olhando que na capitalização composta, ele capitaliza o dinheiro sobre o último período, não sobre o montante principal, como acontece em capitalização simples, ok?